leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia de finalmente comentar Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Eu sei que eu estou atrasada para gravar esse vídeo, porque muita coisa aconteceu, mas finalmente estou aqui para falar sobre Histórias Macabras do Japão, um anime que tem aí várias histórias do Junji Ito adaptadas e que saiu na Netflix em janeiro desse ano. Logo que saiu, muita gente já veio na minha DM perguntar o que eu achei, porque vocês sabem que Junji Ito é tudo pra mim, né? É o meu mangaka favorito, é o meu artista favorito, é meu contador de histórias favorito, então, né, muita gente queria saber o meu veredito. E o que acontece? Esse anime tem exatamente 12 episódios, cada um por volta de 20 minutinhos, e em alguns deles a gente tem uma história adaptada, mas às vezes tem episódios em que metade a gente tem uma história e metade a gente tem outra. E o meu intuito com esse vídeo é falar sobre o que eu achei. Comparar com algumas histórias que eu já conhecia o material original, nem tudo aqui eu já conheço, porque muitas dessas histórias eu não tive acesso, muitas ainda não saíram aqui nos Estados Unidos, nunca foram traduzidas, então o que eu puder eu vou comparando, mas no geral eu vou falar um pouquinho sobre o que é a história e também dar a minha opinião sem dar muitos spoilers. Antes, eu quero começar já falando sobre a estética, no geral, o que eu achei. Primeiro, gente, eu vou falar de aspectos positivos. Eu gostei que foram utilizadas cores mais neutras na hora da adaptação, exceto em momentos, assim, muito pontuais, como o caminhão de sorvete ou implicante, que a gente tem cores mais vivas, mas no geral são cores bem mais neutras, bem mais apagadas, porque eu acho que foi a forma com que eles conseguiram adaptar as histórias do Junji Ito de uma forma que atraísse mais o público ao invés de afastar, porque os mangás do Junji Ito, eles são em preto e branco, eles têm muito contraste disso, e o Junji ele aproveita disso para trazer todo o horror ali nas suas telas. Só que você fazer um anime todo em preto e branco para um público muito geral, cujo objetivo é trazer mais pessoas para conhecer as histórias do Ito, ao invés, né, de simplesmente deixar só ali os seus fãs para assistirem, eu acho que foi uma ótima alternativa que eles escolheram de deixar cores mais neutras para poder, ao mesmo tempo, não ir tão além assim do que a gente vê nos mangás do Junji Ito. Outra coisa que eu gostei bastante e que eu vi muita gente reclamando foram os fundos, os cenários, que utiliza-se uma arte mais em 3D e mais estática. Eu, particularmente, gostei disso, porque ficou ali no fundo um aspecto um pouco mais borrado, o que faz com que a gente preste mais atenção nos personagens, na ação, no que tá acontecendo ali em primeiro plano. Então, eu acho isso muito interessante, porque nas próprias obras do Junji Ito, a não ser que no fundo tenha alguma coisa acontecendo que faça parte ali da história, geralmente o fundo é uma coisa que realmente fica em segundo plano. Então, eu acho que foi um contraste muito interessante aqui. Já aspectos negativos, gente, eu preciso falar que a expressão dos personagens me incomodou, porque uma das coisas que eu mais gosto nas histórias do Junji Ito é como muitas vezes, antes da gente ver mesmo o bizarro, o terror, a gente vê na cara dos personagens uma coisa assim espantosa. A gente vê que eles estão enlouquecendo simplesmente de olhar para uma coisa assim que é tão fora da caixinha que eles nem conseguem compreender. E eu gosto muito disso. E aqui eu achei que eles tiveram expressões muito blá para coisas que são muito grandiosas. Tanto que eu, pelo menos, assisti em japonês com as legendas em português. E eu sinto que os dubladores fizeram um trabalho melhor para mostrar todo esse espanto e toda a surpresa, né, na cara dos personagens do que as expressões em si na animação, sabe? Então, isso para mim foi um ponto negativo. Outra coisa que para mim foi negativo, gente, é que a gente não tem toda a bizarrice do Junji Ito. Eu sinto que o que aconteceu foi que a Netflix, ela quis fazer com que essas histórias fossem muito mais de um terror ocidental do que oriental, por exemplo. Quando a gente tá falando de terror, que a gente vê em muitos mangás, principalmente no caso do Junji Ito, a gente vê, assim, algo que é tão absurdo que chega a assustar. Que tem muito sangue, que tem muito gore, que tem muitas coisas inexplicáveis e que nos chocam apenas com as imagens, sabe? Que nos dão pesadelos. E eu sinto que a Netflix, ela teve um medo na hora de ir muito além. Parecia que quando estava chegando no ápice, eles davam um passo para trás.
sabe? E eu acho que foi na intenção de fazer com que não fosse algo assim tão, oh meu Deus, que coisa terrível. Porém, se a gente tá falando de Junji Ito, é o que a gente quer, não é mesmo? Então, eu acho que foi mais pensando em tentar dar uma amenizada, uma coisa que a gente tem muito mais na cultura ocidental. Então, isso me incomodou porque não é Junji Ito. Agora sim, eu vou falar de cada episódio e o que eu achei. Tô aqui com a minha listinha, né, gente? Porque não tem como eu decorar tudo. E o primeiro foi Os Estranhos Irmãos Hikizuri. Gente, esse eu tenho sim adaptado, se eu não me engano, em Love Sickness, mas eu não cheguei a ler o material original. Porém, eu sei que tem duas histórias deles. Que a gente tem uma família de irmãos, uma família, assim, disfuncional, e em que o irmão mais velho, um belo dia, sai de casa e aí ele conhece uma moça que ele se sente atraído por ela, e ela gosta de pesquisar muito sobre o sobrenatural. E aí ele decide convidar ela para uma sessão espírita na casa dele. E muita coisa vai acontecer. Como eu disse, estou tentando não dar spoilers caso você queira saber o meu veredito, sem saber exatamente qual é o final das histórias, né? Caso você ainda não tenha assistido. O que eu achei desse episódio? Eu achei complicado você começar um anime cujo título é Junji Ito, Histórias Macabras do Japão, com um episódio que é mais pra comédia do que pro horror em si. Até tem alguns elementos ali sobrenaturais, mas não é nada demais. Eu acho que, primeiro, existiam outras histórias muito melhores, muito mais bacanas de serem adaptadas. Não é só o caso desse episódio, mas com alguns outros episódios também. Mas nesse caso, que eles realmente adaptaram essa história, eles poderiam ter deixado ela mais pro meio dessa antologia do que começar com ela. Eu acho que poderia começar com algo muito mais impactante, que realmente mostrasse algo macabro e que a pessoa que fosse assistir sem conhecer Junji Ito já ficasse assim, tipo, meu Deus, o que é isso? Eu preciso conhecer mais desse mangaka. Ao invés de dar uma afastada, que eu sinto que foi o caso aqui, porque eu mesmo não vi muita gente comentando coisas favoráveis a respeito desse episódio, porque é um episódio muito No segundo episódio, a gente tem duas histórias. A história do túnel misterioso e caminhão de sorvete. Também não conhecia nenhuma das duas, mas eu gostei do contraste aqui, porque em Túnel Misterioso, a gente tem uma história mais melancólica de um garoto que acaba perdendo a sua mãe, porque ela acaba tirando a sua própria vida, parando, né, na frente de trilhos de trem, e, de repente, anos depois, a sua irmãzinha começa a se sentir compelida a ir até aquele túnel. E ela começa a ir pra lá com frequência, até o pai vai lá atrás dela, e é mais uma coisa meio sonâmbula. Ela nem percebe que ela tá indo até esse lugar. O mesmo lugar, né, em que aconteceu essa tragédia com a mãe. E aí a gente tem o nosso protagonista, um garotinho, né, que é o irmão mais velho dessa garota, e ele vai lá atrás dela, atrás do pai, e ele descobre que aquele túnel, ele já não tá mais em funcionamento, porque no meio dele tem um grupo ali de cientistas que estão pesquisando algo que tem a ver com questões fora da Terra. Só que esse túnel tem alguma coisa nele que é realmente misteriosa, porque muita gente começa a desaparecer ali e muitas coisas bizarras começam a acontecer. Eu gostei demais aqui, porque ele não te dá respostas, ele tem um final mais súbito, como acontece com muitas histórias do Junji Ito, e ao mesmo tempo você tem aquela sensação mesmo dos quadrinhos, sabe? De que tem algo errado, você não sabe o que é, você tá tentando descobrir, e aí? O que está acontecendo nesse túnel. E aí tem esse contraste muito bacana com o caminhão de sorvete, que já é uma história que começa muito assim, linda, maravilhosa, com crianças que vivem em um condomínio, onde passa sempre, né, todo final de semana um caminhão de sorvete, em que, né, o rapaz, ele leva essas crianças para tomar sorvete e, ao mesmo tempo, darem uma volta pela cidade. E aí a gente tem um pai divorciado com seu filhinho, que o filho toda semana vai com esse caminhão de sorvete e volta e cada vez ele tá mais empolgado pra ir e tudo mais, só que não é tudo flores e sorvetes, não é mesmo? Gente, eu gostei bastante, tá? Porque eu achei que é um horror que também vai pra algo, assim, muito fora do normal, que mostra muito o que o Junji Ito costuma fazer, só achei que precisava de mais expressão na cara dos personagens na hora da grande revelação. Mas eu gostei, no geral, de como essas duas histórias couberam aqui e como elas são distintas, mas também elas se encaixam por ter esse tema mesmo do horror bizarro do Junji Ito.
Aí nós temos o terceiro episódio, Balões no Ar. Gente, já falei muito aqui sobre essa história. É uma das minhas histórias favoritas do Junji Ito. Me deu pesadelos. Veio de um pesadelo que o Junji Ito teve quando criança, onde a gente tem numa cidade muitos balões no ar com caras de pessoas que, se o balão que tem a sua cara te ver, ele vai até você e ele vai te enforcar. E aí a gente vai tendo aqui o desenvolvimento da história de uma protagonista, né, que isso acontece com a melhor amiga dela, com o namorado dessa amiga e por aí vai. E aí você começa a ver o terror se espalhando nessa cidade. Aqui tiveram algumas mudanças da história original que eu não gostei tanto, porque eu acho que perde um pouco o impacto que a gente tem, né, na trama original do Ito, mas ainda assim eu acho que é um bom episódio e eu acho que, por exemplo, ele seria perfeito pra ter começado esse anime. Se você é uma pessoa que não conhece Junji Ito e para e começa a assistir e já tem esse episódio, nossa, aí você vai estar super interessado e vai querer ver o resto, sabe? Eu gostei, apesar das mudanças não terem me agradado muito, mas essa é uma história que eu amo, sabe? Então eu acho que ela merecia ter mais destaque na série como um todo. O quarto episódio, a gente tem também duas histórias, que é 4x4 e Esconderijo. 4x4 é uma história com um personagem que é o Switch. O Switch, gente, ele é um personagem complicado, porque é uma criança endiabrada. Meu Deus, ele é insuportável. Ele mistura um pouco dos aspectos mais cômicos do Junji Ito com o terror. E você tem muitas histórias com o Switch. Aqui mesmo, nesse anime, você tem duas histórias. E aí depois vai entrar algo que eu quero comentar mais pra frente, a respeito de um outro episódio, mas, por exemplo, na abertura, a gente tem uma personagem muito famosa do Junji Ito como foco, e no fechamento, a gente tem muito do Switch. E a gente tem duas histórias com o Switch aqui. Então, eu gostaria que a gente tivesse mais da outra personagem também. Porém, aqui, a gente tem basicamente esse garotinho, que ele começa a infernizar a vida do irmão mais velho, que tá tentando estudar para exames, para entrar na faculdade e tudo mais. E, de repente, a única maneira que ele encontra, né, de fazer com que isso não aconteça, é chamando um carpinteiro para poder redobrar as paredes para que não vaze tanto som. Enfim, o Switch vai dar um jeito de continuar fazendo da vida desse irmão um inferno. E, gente, esse não é um personagem que eu gosto. Eu não sou muito chegada no Switch. Eu nunca li muitas histórias com ele, mas, assim, eu achei que foi um episódio que mostra mais dessa coisa familiar e mostra, né, já dá o tom que você precisa saber sobre o Switch, de como ele se comporta dentro da casa dele, com a família dele, como ele é insuportável. Então, achei assim interessante. Esconderijo foi maravilhosa, porque eu li recentemente o material original e eu amei. E eu posso dizer, inclusive, que eu gostei mais dessa adaptação. Pelo seguinte, aqui a gente tem um moço que ele percebe que ele não pode mais dormir, porque toda vez que ele dorme, um outro eu dentro dele começa a sair do lado de fora. E aí ele pede pra moça que ele gosta pra que ela amarre ele, fique ali, né, pelo menos vigiando um pouco enquanto ele dorme. Só que ela decide não deixar ele amarrado. E aí ela vai ver o que ele quer dizer quando ele diz que o outro eu dele sai. Gente, é aterrorizante. E o final dessa adaptação, ele é muito mais melancólico do que eu tava esperando, sabe? O final do original, ele é mais abrupto. E aqui não, ele tem um final que ele faz você se sentir mal, no sentido de que você se sente mal por esse cara, por essa moça, por tudo que tá acontecendo. E existe uma grande mensagem melancólica. Então eu amei. Não gostei tanto de 4x4, apesar de que eu acho que apresenta bem o personagem do Switch, mas eu amei Esconderijo. O quinto foi Intruso e Cabelo Longo no Sótão. Os dois eu já li. Intruso faz parte da coletânea Frankenstein, que você tem, né, partes ali em que o Junji Ito adapta Frankenstein da Mary Shelley e depois ele vai com uma história original sobre um rapaz que tá ali no colegial e que vive num grande casarão, só que através desse casarão ele consegue passar por uma outra dimensão, para um mundo paralelo, onde, nesse outro mundo, ele é um assassino. E, de repente, outras pessoas vão começar a saber disso. Eu gostei bastante aqui, apesar de que eu acho que essa é uma história que poderiam ter adaptado mais uma continuação, por exemplo, em outro episódio. É uma história que eu gosto muito e que tem vários capítulos que vão se desenvolvendo, e aqui a gente tem só um pedacinho disso, sabe? Então, eu gostaria de ter visto mais, basicamente isso. E
Cabelo Longo no Sótão é uma história que eu gosto, que ela vai mais pra aquele horror que é inexplicável, de uma moça que tem um cabelo enorme, longuíssimo, porque o rapaz com quem ela está falava, quando eles começaram a namorar, que ela deveria deixar o cabelo crescer, então ela deixa o cabelo crescer, e aí, de repente, ele não quer mais saber dela. E a primeira coisa que ela faz é tentar cortar esse cabelo. Só que aí a gente vai ver, através da irmã dela, as repercussões disso e o que vai acontecer com essa garota. E é bizarro. Eu acho que esse sim é um episódio bem Junji Ito e que eu acho que provavelmente não agradaria tanto quem não conhece o Junji, quem nunca leu nada dele. Eu acho que vai pra uma coisa tão assim, fora de tudo, que talvez pode não ter causado uma boa impressão. Porém, pra quem é fã do Junji Ito, eu acho que foi uma ótima adaptação em si. Aí, 6, nós temos Mofo e Visão na Biblioteca. Os dois achei aterrorizantes. Mofo, a gente tem aqui a história de um homem que o seu irmão acabou alugando, né, a casa que pertencia a ele para uma família. E quando, de repente, esse homem volta para casa, que já tá abandonada, ela está lotada de mofo. Isso por si só já é um grande terror, né, gente? É muito interessante você ver como algo tão simples consegue virar algo extremamente bizarro na mente do Junji Ito. Então eu amei aqui. Eu amei como foi algo tão simples que o Junji foi capaz de fazer com que aquilo fosse cada vez mais agoniante, que fosse claustrofóbico e que fosse, assim, mostrando cada vez mais algo completamente horripilante. Visão na Biblioteca, eu adorei. Porque, né, a gente tem aqui um rapaz que ele tem uma biblioteca gigantesca na casa dele, o trabalho dele, a obsessão dele é contar esses livros, é saber todos os livros que estão ali, o lugar onde está, por aí vai. Por quê? Porque é coisa da cabeça dele, faz parte de uma obsessão. Só que, de repente, um livro começa a desaparecer, e depois outro, e isso vai enlouquecendo muito ele. A gente tem aqui, sim, uma figura macabra que está por trás de tudo isso, mas, ao mesmo tempo, essa é uma história que também vai, junto com o Mofo, falar de algo que faz parte do que é ser humano. Enquanto em uma a gente tem a questão do Mofo, que é algo da natureza se manifestando, no caso aqui dessa outra história de Visão na Biblioteca, a gente pode ter uma questão de que não, talvez esse rapaz só esteja enlouquecendo por conta de um transtorno obsessivo-compulsivo, que nunca foi tratado. Então, eu achei que foi uma boa ter colocado esses dois episódios juntos. 7, Cidade de Túmulos. Esse, gente, vai sair aqui nos Estados Unidos, já tá em pré-venda, onde a gente conhece dois irmãos que estão indo em uma viagem de carro, porque essa moça tem uma amiga que ela tá indo visitar numa outra cidade, e de repente eles acabam atropelando uma garota. E aí eles não sabem o que fazer. Vão pra polícia, joga esse corpo em algum lugar, liga pra emergência, o que vai fazer? Só que quando eles decidem chegar nessa cidade pra resolver, né, o que eles vão fazer, eles vão descobrir que, na verdade, essa cidade é muito diferente porque no meio das ruas existem túmulos que vão crescendo. E eles crescem aonde as pessoas morrem. O que é muito interessante. Eu amei esse episódio. Eu não conhecia essa história, mas eu acho que é uma história que ela já evoca muito do que o Junji Ito gosta de passar ali nas suas histórias. Fala muito a respeito da morte, fala muito a respeito de culpa e de como personagens, como as pessoas em si agem em determinadas situações desesperadoras. Então, eu gostei bastante. Mal posso esperar pra ler o material original. Achei assustador, gente. Então, eu gostei bastante desse episódio. 8, Camadas de Terror e o que o mar trouxe. Camadas de Terror foi sensacional. A gente tem aqui uma mulher que tem, assim, duas filhas. Uma delas foi uma modelo quando criança, aparecia em comerciais e tudo mais. E a outra, meio que a mãe vê como, assim, feia. Ela não dá muita atenção. Só que quando a mais jovem sofre um acidente, os médicos descobrem que essa garota, ela na verdade é feita de camadas que vão ali surgindo ano após ano para construir quem ela é hoje. Então, conforme ela vai envelhecendo, é como se fosse uma nova camada por cima dela. Esse episódio eu achei, assim, aterrorizante. Eu achei que realmente foi, assim, muito sanguinolento. Fala muito dessa questão de como a gente tenta se apegar a coisas do passado, ou até mesmo versões mais velhas, nossas, ou de outras pessoas, e a gente não consegue
entender muitas vezes como a mudança ocorre a partir da medida que o tempo passa, mas aí veio o que o mar trouxe, que a gente tem uma criatura, não sei, uma espécie de uma baleia gigante, de um monstro abissal que aparece na praia, cheio de pessoas dentro dele. Isso me lembrou algo que eu veria em, por exemplo, Love, Death and Robots, e não num anime do Junji Ito. Eu achei que ele até traz uma reflexão a respeito das coisas que a gente não sabe, principalmente quando a gente tá falando do mar e da natureza como um todo, o tanto de coisas escondidas que a gente nunca vai saber, mas foi assim... então o primeiro foi assustador, mas o segundo foi algo que não precisava estar ali. Aí, 9, nós vamos para a polêmica foto de Tomie. Assim, gente, Tomie, essa daqui, ó, ela é uma das personagens mais famosas do Junji Ito. Tanto que a gente tem esse calhamaço aqui, que é apenas de histórias da Tomie. E o que acontece? O marketing de todo esse anime foi feito ao redor de Tomie. Tanto que a abertura, a gente tem ali muitas imagens da Tomie em diversas partes da história que a gente tem no mangá. Então, como no fechamento a gente tem o Switch, e aí a gente vai ter 2 histórias do Switch, eu acho que pelo menos a gente precisava de 2 histórias da Tomie, já que, tudo foi feito ao redor da Tomie. E assim, gente, foto de Tomie já foi uma história que foi adaptada pra filme, pra anime, e agora estão adaptando de novo. A Tomie é basicamente essa moça lindíssima, que aí a gente vai ter uma garota que faz parte ali de um clube de fotografia da escola, que ela basicamente ganha um dinheiro ali por fora, tirando fotos dos caras, né, e vendendo pras amigas. Até que, de repente, o cara que ela gosta pede pra que ela tire uma foto da Tomie, que é uma jovem estudante que acabou de se mudar pra aquela escola. Só que quando ela faz isso, ela vê que a Tomie tem meio que uma outra faceta, que seria essa coisinha aqui. As fotos saem muito bizarras. E aí a gente vai ver meio que o que vai acontecer a partir daí, sabe? Com as pessoas descobrindo este outro lado da Tomie e como a Tomie basicamente vai arquitetar uma vingança em torno desta garota. Eu gosto dessa história. Eu gostei da adaptação. Apesar de que eu acho que, primeiro, a adaptação, ela não conseguiu capturar toda a beleza etérea da Tomie. Porque é essa questão da Tomie, que ela é tão linda, tão irresistível, que todos os homens se apaixonam por ela. Segundo, eu gosto dessa história, mas eu já vi essa história muitas vezes sendo adaptada. Eu acho que existem histórias que são muito mais marcantes da Tomie. Painter, por exemplo, em que um pintor fica obcecado por ela, por tentar retratar ela da forma mais perfeita possível, eu acho que, por exemplo, seria muito melhor. Eu acho que a Netflix poderia ter colocado, por exemplo, um episódio que é o primeiro capítulo, né, do mangá de Tomie, que meio que já mostra a natureza dela e o que ela é, porque aqui você não entende direito qual que é a da Tomie, sabe? O que tá por trás dela, qual é a questão sobrenatural da Tomie. E o primeiro capítulo, eu lembro que quando eu li, eu fiquei aterrorizada, porque ele mistura algo sobrenatural, mas também algo muito real. E aí depois colocar, por exemplo, foto de Tomie, ou adaptar Painter, ou adaptar 1 milhão de outras histórias que, por exemplo, a gente vê algumas imagens logo na abertura. Inclusive, gente, já quero dizer que a abertura desse anime não é recomendada pra quem é fotossensível ou que tem aí sobrecarga sensorial, tá? Eu assisti uma vez com muita dificuldade e não pude assistir mais porque começou a me dar muito ataque de pânico por conta que eu tenho sobrecarga sensorial. Então, são muitas imagens muito rápidas, com muitas luzes, com muitas cores, e isso é algo que, né, não é recomendado, mas que é um estilo muito comum utilizado em animes, sabe? Principalmente para aberturas. Então, já quero fazer esse disclaimer aqui. Mas assim, eu acho que eu gostei do episódio, porém, tinha muitas outras histórias mais macabras da Tomie que eu gostaria de ver, e que eu gostaria de ver essa Tomie maravilhosa, lindíssima, aparecendo. Não sei se deu pra entender, mas quem já leu Tomie sabe exatamente do que eu tô falando. O 10º foi Labirinto Insuportável e Implicante. Esses 2 eu também li recentemente e eles estão na coletânea Deserter, que é uma coletânea de algumas histórias que o Junji Ito escreveu no início da sua carreira. Então, eu gostei muito das 2. No Labirinto Insuportável, a gente tem aí 2 garotas que estão fazendo uma trilha pela floresta e acabam encontrando um grupo de monges ou, não sei, servos que fazem parte de aí uma determinada cultura
cultura, que servem a um certo deus, que fazem toda uma questão de meditação, e como elas estão meio perdidas, eles falam, ai, fiquem uns dias com a gente, vejam como a gente trabalha, o que a gente faz, como são os nossos rituais, e ok. Só que aí a coisa vai mais profunda quando acontece um grande ritual que ocorre de tempos em tempos, e elas vão se ver em um labirinto insuportável. E é bizarro. Eu gosto bastante dessa história, porque eu acho que ela é assustadora de verdade. Eu acho que ela começa com você achando, ok, beleza, e ela vai criando uma tensão de você não saber o que tá acontecendo ali naquele culto, e culmina em algo assim terrível. Já o outro, que é implicante, eu também gosto muito, porque a gente vai ter aqui uma moça que tá noiva de um cara, e ela decide contar a história de quando ela era jovem, e de como ela praticava bullying com um garotinho, sabe? Ela tinha meio que o dever de cuidar desse garotinho, e ela era terrível com ele. E aí os anos passam, e ela acaba reencontrando ele agora adulta. Gente, esse é bizarro. Ele é bizarro porque ele fala muito do bullying, tem cenas assim pesadas nesse quesito, sabe? De coisas que essa garota fazia, mas tem um final ainda mais terrível, porque a gente percebe que tem alguma coisa muito errada com a cabeça dessa moça. No geral, eu achei que foram duas histórias bem adaptadas, comparando com as que eu li no original. Não imaginava que eles fossem colocar essas duas tramas juntas, mas faz sentido, já que ambas fazem parte da mesma coletânea. 11, a gente também tem duas histórias, Beco e Estátua Sem Cabeça. As duas eu também não cheguei a ler. Beco, a gente vai conhecer um rapaz que aluga basicamente um quarto na casa de uma senhora, e esse quarto tem uma janela que dá para um beco. E é um beco bizarro, porque nesse beco ele ouve crianças brincando o tempo inteiro. Só que ele nunca vê nenhuma criança ali. E aí ele vai começar a investigar para tentar entender o que tá acontecendo. Vai para uma coisa mais mística, mais vingativa, como às vezes os espíritos deixam marcas nos lugares, e eu achei muito interessante por conta disso, e eu amei principalmente a resolução. O final, eu falei, é isso, eu gostei, eu amei o final que a gente tem aqui. Não sei se é igual ao original, porém também acho que poderia ter sido bem mais sanguinolento. Já em Estátua Sem Cabeça, a gente tem um escultor em uma escola que ele esculpe vários corpos que não têm cabeça. Só que assim, talvez esses corpos estejam vivos. Aqui a gente tem imagens bem emblemáticas que o próprio Junji Ito, ele já fez outras coisas parecidas em ilustrações diversas. Recentemente eu li Twisted Visions, que é um livro de arte que celebra os 30 anos de arte do Junji Ito, né, como mangaka, e lá ele tem algumas imagens que vieram a partir da ideia que ele teve para escrever essa história. Mais uma vez, eu acho que é uma história que ela é muito surpreendente, porém, de novo, eu sinto que a Netflix, ela tirou o pé. Tava indo pra um negócio, assim, que ia escalando, que ia ficando cada vez mais terrível, e aí a Netflix falou assim, não vamos colocar tanto sangue, não vamos colocar, assim, tanta morte, não vamos deixar uma coisa tão bizarra. Então, eu acho que não teve o impacto que as simples ilustrações que eu vi do Junji Ito tiveram. Lógico, quando a gente tá lendo o mangá, ele tem muito mais impacto, porque você pode colocar ali nos quadros o que você quer, e às vezes uma grande revelação tá no virar de uma página. E aí você perde o fôlego, sabe? E é uma coisa que não tem como fazer no anime. Mas eu acho que precisava de muito mais sangue, de muita mais bizarrice, sabe? De muito mais Junji Ito. E por último, nós tivemos Mulher que Sussurra e Bichinho de Estimação. Bichinho de Estimação, gente, mais uma história com o Suichi, que ele começa a ser, como sempre, insuportável com o novo gato que a família adota. É difícil porque eu entendo que essa história exista, porque o Junji Ito, ele é muito gateiro, tanto que ele escreveu, né, o Diário de Gatos, né, Yonmu, que é muito bacana, é muito cômico. Só que aqui, algo que era pra ser cômico, talvez, é muito mais como um maltrato a animais. Me deixou um gosto ruim na boca por ser a última história. Eu não sei, eu não gostei. Eu acho que, como eu disse, tem histórias muito melhores para serem adaptadas, como é o caso de Mulher que Sussurra. Eu acho que a Mulher que Sussurra poderia ter sido a última história, sabe, do anime. Porque aqui é um conto que a gente tem fragmentos do horror, que foi meu primeiro contato com Junji Ito,
E a gente tem, né, uma garota que ela é, assim, tão indecisa, que isso gera nela uma ansiedade que ela não consegue fazer nada. Coisa simples, que ela não sabe, assim, ó, se ela fica em pé ou se ela senta. Se ela senta, se ela vai sentar na cadeira ou na cama. Se ela vai sentar com as pernas cruzadas ou não, sabe? É um monte de coisa. E aí, de repente, o pai dessa moça, desesperado, tá sempre tentando contratar ali uma cuidadora, só que de repente vai aparecer uma moça que vai conseguir ali, né, sussurrando para essa moça o que ela deve fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor, sem ter toda essa ansiedade. Só que você percebe que essa outra jovem começa a ficar drenada no meio dessa situação. E aí você vai ter um desenvolvimento terrível. Terrível no sentido positivo, porque é maravilhoso. É assustador. Eu lembro que, se eu não me engano, essa é a história que termina Fragmentos do Horror. Eu acho que ela seria perfeita pra terminar o anime, assim, pra amarrar bem com toda a bizarrice, essa coisa do horror que só o Junji Ito consegue mostrar pra gente, sabe? Então, eu gostei de uma história e não gostei da outra. Bom, gente, falando no geral, eu acho que o problema da adaptação foi a gente ter à frente disso a Netflix, tá? Porque a Netflix, ela realmente ficou com o pé atrás pra ir em frente e mostrar tudo o que o Junji Ito é capaz de fazer. Eu também acho que existe algumas escolhas errôneas, né, na hora de você adaptar algumas histórias, porque, como eu disse, o Junji tem tantas histórias incríveis que algumas histórias são tão medianas ou ou bobinhas, que eles poderiam ter adaptado outras histórias ao invés disso. Algumas das histórias que eu não liguei foi o primeiro episódio, dos irmãos Rikizuri, não curti o que o Mar trouxe, não liguei pra bichinho de estimação, foto de Tomie, que eu tava esperando, assim, muita coisa, e eu me senti um pouco decepcionada, então eu gostaria de ter visto mais histórias da Tomie, assim como a gente tem, né, 2 do Switch, e eu acho que tiveram histórias muito boas aqui, que poderiam ter aparecido numa ordem diferente. Eu acho que episódios mais fracos deveriam ter sido deixados mais pro meio ali da temporada, enquanto outras histórias poderiam ter sido adaptadas. Não sei se nós teremos uma continuação, uma próxima temporada, talvez. Eu sei que eu achei ok, eu tive uma boa experiência, mas, lógico, não é a mesma coisa que você ler algo que o Junji Ito escreveu. Então, eu acho que foi uma série focada no público que não conhece o Junji Ito, para tentar trazer esse público para conhecer o mangaka, ao invés de focar em pessoas que, assim como eu, são fãs do Junji Ito, sabe? Que gostariam de ver outras coisas muito mais macabras, que ele tem todo esse talento, que ele escreveu tramas maravilhosas e que poderiam ser muito melhores exploradas aqui. Achei que foi ótimo que a gente teve episódios de 20 minutos. 12 episódios é uma boa, até porque vários deles a gente tem 2 histórias, o que eu acho que é ótimo, porque não precisa, por exemplo, o primeiro episódio daria pra ser metade, sabe, de um episódio, junto com o outro. Não precisava ter a duração de 20 minutos, por exemplo. Mas, no geral, foi uma experiência ok, mais positiva do que negativa, só que eu acho que o Junji Ito, ele ainda não encontrou as mãos certas para adaptarem os seus trabalhos. E eu sei que vai ter aí uma adaptação de Uzumaki, que tá sendo postergada por conta da pandemia e tudo mais. Tenho altas expectativas, é em preto e branco e cinza ali, né, com alguns tons assim, mas também não sei se algum dia a gente vai ver o Junji Ito sendo bem adaptado, exatamente porque nada consegue superar o que ele faz. Ele é tão bom que nada chega aos pés disso. Então, se eu pudesse falar pra vocês assistirem, assistam. É muito bacana se você tá vendo esse vídeo, tanto que eu tentei não dar spoilers, caso você queira assistir, e você vai ter ali um vislumbre, sabe, do que o Junji Ito é capaz. E aí sim você pode ir atrás de Junji Ito, se você nunca leu nada dele. Mas pra quem é fã, lógico que dá uma desapontada, porque Junji Ito é incomparável. Simples assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, dissecando cada uma das histórias que a gente teve no anime Junji Ito, histórias macabras do Japão. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, animes, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou, né, de eu fazer vídeos assim, mais focados em anime, ou num filme, ou numa série. Se vocês se interessam por isso, que aí eu posso trazer mais pro canal. E, por favor, se inscreva no canal Livre Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.